Família das Américas, em poucos minutos vamos começar o nosso culto de celebração a Deus com muita alegria. Para você que está acompanhando as nossas transmissões online, seja muito bem-vindo. Deus tem uma palavra poderosa para você. Se você estiver no Facebook, curta o vídeo e compartilhe para que seus amigos participem com a gente. Se você estiver no YouTube, se inscreva em nosso canal, ative o sininho, curta o vídeo e compartilhe. Também nos procure nas redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram e Twitter. Basta procurar Igreja das Américas. Além dessas nossas redes sociais, nós temos também o WhatsApp das Américas, onde você pode enviar os seus pedidos de oração e de agradecimento. É por este WhatsApp também que você pode receber as mensagens diárias do nosso pastor J.R. Vargas e também estar informado sobre tudo o que acontece na nossa igreja. Você, para receber essas informações, precisa cadastrar este número, 99-568-1543, e nos mandar um oi. Deus te abençoe. Boa noite, Américas. Boa noite, você que está presente aqui conosco, você que está presente também através do YouTube ou do Facebook, seja muito bem-vindo, muito boa noite. Vamos iniciar o nosso culto. Quero convidar a todos para lermos a palavra de Deus. O texto que vai ser projetado aqui, o Salmo 95. Vamos ler todos juntos, a uma só voz. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo. Celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças. Vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez. Obra de suas mãos, os continentes. Aleluia, o nosso Deus, Criador de todas as coisas, o nosso Deus que é poderoso. Vamos ficar de pé, queridos? Vamos celebrar ao Senhor com alegria, cantar bem forte, bem alto ao nosso Deus. Palmas, vamos lá. Vamos celebrar o Senhor com alegria. Você que está em casa também, vamos lá, levanta aí, aumenta o volume, vai! Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim, Senhor, o Espírito inabalável, caminho
Tua presença. E o nosso desejo é que as nossas vidas honrem o Teu nome. A cada ato, Senhor, a cada pensamento, a cada palavra, que tudo seja para a honra e glória do Teu nome. Senhor, nós somos falhos, nós somos fracos, nós somos imperfeitos, mas confiamos, Senhor, com o Teu sangue que nos purifica de todo pecado e com a Tua palavra que nos renova a cada dia. Por isso, Senhor, receba as nossas orações nesse momento. Venha ao encontro da gente, Senhor. Recebe, Senhor, o nosso pedido de perdão, o nosso pedido de socorro, nosso reconhecimento de que não somos nada e de que precisamos de Ti, Senhor. Para que a gente possa ter um coração puro, para louvar o Teu nome, para honrar o Teu nome, para viver uma vida que Te agrade acima de tudo. Seja conosco, Senhor, e receba as nossas vidas neste momento e todos os dias, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Que há motivos para cantar. Sim, há motivos sem fim para cantar e bem dizer com louvores. Aquele que veio a nós por amor, fez tudo novo e se faz presente. Sim, há motivos sem fim para cantar e bem dizer com louvores. Aquele que veio a nós por amor, fez tudo novo e se faz presente. Todo dia em tudo que eu fizer, quero estar atento ao Teu falar. Vem a tempestade que vier, posso confiar sempre em Jesus Cristo, nossa esperança. Deus de vida, nossa salvação. Vamos dizer, há motivo sem fim para cantar o nosso Deus. Sim, há motivo sem fim para cantar e bem dizer com louvores. Aquele que veio a nós por amor, fez tudo novo e se faz. Todo dia, em tudo que eu fizer, quero estar atento ao Teu falar. Vem a tempestade que vier, bem seguro nele posso confiar. Sempre em Jesus Cristo, nossa Deus presente entre nós, palavra viva, verdade vida, nossa salvação sempre em
de vida, nossa salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, boa noite. Boa noite. Fiquemos de pé, só para implicar com quem sentou. Pode sentar agora. Nós estamos agradecidos a Deus porque estamos celebrando mais um aniversário da nossa igreja no dia de amanhã, pela graça de Deus, 23 de agosto, é a data em que nós celebramos com muita alegria mais um aniversário da nossa igreja. Amanhã nós vamos completar juntos 12 anos de idade. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Em geral, no aniversário a gente canta parabéns. Eu não sei se dá para cantar, Rodrigo? Vamos cantar, gente, ou não? O que vocês acham? Vamos cantar? Então vamos ficar de pé para cantar o parabéns? Parabéns tem que cantar de pé. É glória, glória, aleluia, né, minha gente? Muito bom. Essa aí é quando a alma sequiosa chega. Vamos, pode ser esse. Pode ser. Parabéns. Vamos fazer um mix. Você. Nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo bem Jesus. Amém. Arranjo feito na hora, hein? Mais 5 minutos, vamos sentar, meus irmãos e minhas irmãs. Olha, no aniversário, a gente olha para a nossa vida e diz assim, puxa vida, tanta coisa boa aconteceu, né? A gente olha para frente e diz assim, o que vai acontecer nos próximos anos, a expectativa, a esperança, a animação. Eu nunca me canso de agradecer a Deus por um ano mais de vida. Alguns dizem assim, pelo amor de Deus, eu nem conto mais. Ai, nem conto mais. Mas quem já viu a luz... Sabe aquela luz? Está entendendo o que eu estou falando? A luz se aproximando. Sim, parece que eu estou ouvindo o coral de anjos cantando. Será que é a minha hora? Quando alguém diz assim, um ano mais de vida, não é uma frase qualquer. Eu queria relembrar com vocês alguns tópicos importantes dentro da filosofia de ministério da nossa igreja que nos trouxe até aqui e, segundo a graça de Deus, nos levará. Dentro dessa lista que aqui está, do lado de cá, nós vamos ver quatro palavras muito importantes. A primeira dessa palavra é a palavra... sem medo. Sem medo. A palavra? Diaconia. Diaconia significa, e é importante para a gente, que é o nosso chamado para servir. A igreja tem um chamado de serviço. Nós servimos uns aos outros, como Cristo orientou e nos ensinou. Nós servimos a outras igrejas e para a gente é um privilégio enorme. E temos feito isso ao longo desses 12 anos, servindo outras igrejas, como servir a cidade. É um grande desafio que nós temos, é um propósito, é algo que nos conduz, que nos dirige, uma das nossas rotas. A segunda palavra que está ali é a palavra didaquê, e ela fala sobre ensino. O ensino é algo fundamental, nós precisamos aprender. E essa orientação, seja por meio dos cultos, como temos aqui, ou por meio da escola da palavra, segundas da palavra, das atividades que nós temos voltadas para ensino, em todos os times de segmento que a nossa igreja tem, ou ainda, quando nós temos a bênção do Bom Dia Américas, a oração da noite, são mecanismos, são estruturas para desenvolver o nosso aprendizado por meio do didaquê. A terceira palavra é a palavra koinonia. Ela nos remete à comunhão, talvez essa seja a palavra mais conhecida, além de diaconia. Koinonia, comunhão, relacionamento, integração entre nós, viver a vida comunitária, a vida da igreja, a partir dos relatos de Atos dos Apóstolos, passando por todos os outros livros da Bíblia, chegando até os nossos dias. E a última palavra que está ali é a palavra querigma, que significa proclamação. É o nosso ministério do anúncio, do levar a palavra de Deus às pessoas. Essas 4 palavras compõem a filosofia de ministério da nossa igreja. E é importante que nós nos lembremos delas, porque elas são
caminhos, são rotas, são orientações para a nossa vida. Agora eu quero pedir que você fale comigo as 4. Posso pedir isso a você? Juntos? Vamos lá. A primeira é a palavra diaconia. A segunda, didaquê. A terceira, coinonia. A quarta, querigma. Mudando de página, para o lado de cá, a gente tem ali agora essas 4, chamado 4 dimensões do crescimento, que é fruto de um trabalho de um missiólogo chamado Orlando Costas, e ele trouxe isso, eu achei isso muito interessante, e associei a essas 4 palavras desde o começo da plantação da nossa igreja, quando nós iniciamos. O primeiro deles é o crescimento diaconal. A igreja precisa servir cada vez mais. Nunca está bom. Nós precisamos avançar sempre mais. Tem um projeto aqui na nossa igreja, que alguns aqui conhecem, chamado Conexões, onde nós vamos para uma comunidade e servimos lá, sempre em parceria com a igreja da comunidade, qualquer igreja, de qualquer denominação. Para você ter um exemplo, nós já fizemos até com igrejas presbiterianas, para surpresa de alguns, até com presbiterianos nós fizemos, que é o nosso caso aqui mesmo, né? Mas nós começamos com uma Assembleia de Deus e fizemos com várias denominações diferentes, sabe por quê? Porque o objetivo não é um trabalho denominacional, é servir a comunidade. Agora tem uma regra, não pode falar o nome da nossa igreja e o nome da nossa igreja não pode aparecer em flyer, em camisa, em boné, em cartaz, divulgação, faixa, nada. O nome da igreja que tem que aparecer é a igreja de lá. Nós não queremos aparecer, nós queremos abençoar. Não é bom isso, irmãos? Segunda coisa, eles lá não pagam nada. Quem tem que montar a estrutura somos nós, com exceção de alimentação, que às vezes é muita gente com fome, né? Sabe que crente é a maravilha, né? E o pessoal da região lá, quando eles não têm condições, a gente organiza isso, porque é papel nosso, enquanto igreja, servir. E aí nós estamos conectando a diaconia com o nosso crescimento diaconal. O nosso segundo aqui é o crescimento conceitual, é o crescimento teológico. Quanta gente aprende teologia. Tem gente que acha que teologia é um negócio frio. Frio é o teólogo, não a teologia. Não é a teologia, não. A teologia é quente. A teologia é fervorosa. A teologia nos leva ao quebrantamento, a nos ajoelhar. Sabe por quê? A teologia é o estudo sobre Deus. Quanto mais nós aprendemos a respeito dele, mais nós somos constrangidos pelo seu poder, pelo seu amor, pela sua glória. O crescimento conceitual é quando você começa a participar das aulas, quando você se integra, quando durante o culto você anota, você percebe, você pesquisa. Crescimento conceitual. Terceiro, crescimento orgânico, tem muito a ver com koinonia, relacionamento, é família, igreja é família. Não importa o quanto a igreja cresce, ela nunca pode perder o clima de igreja pequena. Eu tenho que saber seu nome, você é o meu, você é a minha história, eu a sua história, a gente conversa, bate papo. Hoje está mais difícil, mas vai chegar o dia em que isso vai estar normalizado, a gente vai estar muito à vontade. E o quarto e último, que talvez seja o mais conhecido, quando alguém diz, como é que a igreja cresceu? Olha, cresceram não sei quantos membros. Esse não é o melhor indicador. Ele é importante. Ele é importante, mas não é o único indicador. Então, esses 4 elementos do lado de cá, e essas 4 dimensões do crescimento, nos trouxeram até aqui, e segundo a graça de Deus, nos levarão para mais uma temporada de graça, de bênção, de crescimento, seja diaconal, conceitual, orgânico ou numérico, para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? E o desafio é nosso, porque esta é uma oportunidade que Deus concedeu a cada um de nós. Eu quero chamar você para estar com a gente nessa linha de frente. Porque se você observou, tudo na nossa igreja é em torno de times. Nós começamos com times, e eu quero convidar você a integrar o nosso time de plantadores da Igreja Presbiteriana das Américas. E nesse time não tem reserva, todos são titulares. Tem um lugar para você servir e desenvolver com a gente dentro das 4 palavras e o crescimento que ali está. Eu quero orar e quero pedir que um dos nossos presbíteros ore conosco. Quem vai orar? É o Wilton? É o Marcelo? É o Ricardo? Os 3? Não, o Marcelo. Nós vamos orar juntos e vamos pedir que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça. Quero fazer para você um desafio que é importante dentro desse nosso processo de consagração. Consagração da nossa vida para o serviço do nosso Deus e também dos dízimos e ofertas. Vou dar para vocês um exemplo simples. A guitarra. Essa guitarra aqui,
nós podemos consagrar essa guitarra para a glória de Deus. Essa guitarra é agora consagrada para o Senhor. Pergunta a você, se o guitarrista não for consagrado, vai adiantar alguma coisa? Não é o dinheiro que é consagrado. Consagrados somos nós. Paulo é uma bênção de Deus. Louvado seja o nome do Senhor pela vida do Paulo. Nós devemos consagrar a nossa vida. Em seguida, dízimos e ofertas, que não vai doer se nós nos consagrarmos ao Senhor. Participe, se envolva, porque nós caminhamos bem até aqui, mas precisamos ir mais longe para a glória de Deus. Eu tenho sonhos, você tem sonhos, nós temos projetos, há uma missão maravilhosa de Deus nos aguardando, e o nosso investimento financeiro na obra de Deus é fruto da nossa consagração a Deus. Está na conta, está na nossa tela aí, a chave Pix, as contas, e você pode participar desse momento precioso com a gente. Vamos orar? Vamos orar? Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Senhor, te agradecemos por essa noite, por estarmos aqui juntos, ó Deus, na Tua presença, para consagrarmos a Ti as nossas vidas, Senhor. Obrigado, Deus, pelo privilégio. Obrigado, Senhor, por ser parte do Teu povo. Obrigado, Senhor, por fazermos parte da Tua igreja. E assim, ó Deus, nós podemos servir com alegria, com as nossas vidas. Ó Deus, dedicamos a Ti tudo o que somos, Senhor. Nossa vida, toda a nossa vida, nossa força, nosso coração, nossa mente, entregamos a Ti, Pai. E queremos dedicar, Senhor, o fruto do nosso trabalho, aquilo que nós temos recebido, aquilo que nós temos alcançado, Senhor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. O Senhor tem suprido todas as nossas necessidades. O Senhor tem nos ajudado a cada dia. O Senhor é o nosso ajudador. O Senhor é que fortalece os nossos braços. O Senhor é que nos dá, Senhor, a capacidade, a inteligência, Senhor, a criatividade. O Senhor tem ido à nossa frente. O Senhor tem pelejado as nossas batalhas. Muito obrigado, Senhor, pela Tua graça, pela Tua providência, pela Tua provisão também, Senhor. Nada tem nos faltado, Senhor. Somos gratos a Ti. E porque recebemos das Tuas mãos, Senhor, nós devolvemos parte daquilo, Senhor, que Tu tens tão graciosamente nos dado, para que seja investido na Tua obra, para que seja investido no reino, e para que a Tua palavra seja pregada, Senhor, seja proclamada, e vidas sejam alcançadas pelo Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E, ó Deus amado, também que haja provisão para assistência aos necessitados, para aqueles que têm sido, nesse momento, abatidos, Senhor, pela crise, pela dificuldade, que a Tua igreja também seja o socorro, ó Deus, presente, para que vidas sejam abençoadas e Te deem graças. Ó Deus amado, abençoa também a obra missionária, Senhor, que esses recursos sejam destinados, Senhor, à frente missionária, aos trabalhos que têm sido feitos em vários lugares, Senhor. Ó Deus, que assim, ó Deus, os recursos cheguem ao destino, ao necessário, aquilo que o Senhor tem designado, para que assim o Teu nome seja sempre glorificado. E, ó Deus, te pedimos, Senhor, que continues abençoando as nossas casas, as nossas famílias, os nossos negócios, Senhor, nos dando direção, nos dando livramento, Senhor. E, ó Deus amado, a Tua presença vá sempre conosco. Esse é o fundamental para nós, Senhor, que a Tua presença esteja conosco, onde quer que nós estejamos. Te agradecemos por tudo, muito obrigado pelo privilégio e dedicamos a Ti, Senhor, as ofertas e dízimos que são apresentadas nessa hora, em nome de Jesus, amém. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do Seu sofrer participar, da Sua obra eu vou cantar. Meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou gentilmente
aproximo, quebrantado por seu amor. Vamos lá, merecida vida. Merecida vida, de graça recebi. Por sua cruz, da morte me livrou. Vamos lá? E trouxe minha vida. Eu estava, aleluia, Ele nos resgatou, aleluia. Mas agora pela cruz eu fui reconciliado pela cruz. Vamos declarar isso, pela cruz. Me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante, impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Vamos cantar pela cruz, só as vozes. Pela cruz, olha lá. Gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Mais uma. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Esse é o TV Américas e é por aqui que você fica por dentro de tudo o que acontece na nossa igreja. Vocês sabiam que todas as mensagens das nossas pregações estão disponíveis no Spotify e no nosso aplicativo Igreja das Américas? É isso mesmo! Então, se você deseja ouvir as mensagens pelos nossos podcasts, é muito simples. Pelo Spotify, basta você buscar por Igreja das Américas Podcasts e lá vocês já vão encontrar todas as nossas pregações.
Já pelo nosso aplicativo, é só você buscar pela palavra Podcasts Mensagens. E lá também estarão disponíveis as nossas pregações de quintas e domingos. Curtiu essa informação? Então compartilhe com outros irmãos, para que a mensagem seja levada a mais e mais pessoas. Deus os abençoe. Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos e irmãs, nossos tablets e smartphones, no texto de Tiago, capítulo 1, versículos 19 a 27. Tiago, capítulo 1, versículos 19 a 27. Estamos celebrando a Deus, agradecendo ao Senhor e pedindo a Ele que nos abençoe como igreja, comunidade, como indivíduos, como cristãos, a trilhar o caminho que está reservado para nós como servos dele. Epístola de Tiago, capítulo 1, versículos 19 a 27, quero pedir que você faça comigo a leitura da palavra do Senhor, que diz assim: Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir. Depois, tardio para falar. Depois, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla, aí se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta. Qual é? Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e, a si mesmo, guardar-se incontaminado do mundo. Da fala eloquente, a audição eloquente, a virtude ensinada na Bíblia. Rubem Alves, que foi pastor presbiteriano, professor, escritor, escreveu Escutatória. Alguns de vocês devem conhecer o texto dele, vou ler só um pequeno trecho. Dizia Rubem Alves: sempre vejo anunciado cursos de oratória. Nunca vi anunciado curso de escutatória. Todo mundo quer aprender a falar. Ninguém quer aprender a ouvir. Pensei em oferecer um curso de escutatória, mas acho que ninguém vai se matricular. Escutar é complicado e sutil, disse Rubem Alves. O ouvir é exatamente o que o texto bíblico chama a nossa atenção. Ouvir é complicado. Ouvir é complicado. Quando alguém substitui o lugar do ouvir pelo não ouvir, ainda que seja não por indiferença, mas algumas vezes nós perdemos a conexão com o outro que se expressa pelo falar. Ouvir é um ato de servir. Ouvir é um ato de acolhimento.
Ouvir é trazer para perto. Ouvir é valorizar o outro na sua fala, seja lá o que o outro disser. A tecnologia nos deu a possibilidade de ouvir 1x, 1,5x e 2x. Alguns estão entendendo, outros não. Duro quando a pessoa compartilha o áudio de alguém e esquece que ouviu o áudio de alguém 2x. Escutar é complicado. Falar é melhor. Porque falar, eu vou me expressar, eu vou dizer aquilo que eu penso, aquilo que eu quero, aquilo que eu acho. Agora, o texto bíblico diz que a fala deve ser sempre precedida pelo ouvir. Eu preciso aprender a ouvir para depois aprender a falar. Essa dinâmica que a palavra de Deus nos traz, isso é um desafio gigantesco para nós, porque a fala é fundamental para o bom exercício da comunicação, mas não se pode deixar de lado a questão do ouvir, que é tão importante quanto falar. As duas questões são conectadas e nós precisamos caminhar com ambas lado a lado. Ouvir exige tempo e disciplina. Ouvir sem voar, para alguns, uma luta. Ouvir sem interromper, é muito difícil. Pior é quando a pessoa começa a ouvir a história do outro, lembra da sua história, já não escuta a história do outro, e começa a querer contar a sua própria história. Pior ainda, continua dizendo Rubem Alves no mesmo texto, uma história que ele ouviu no ônibus. Ele disse que não é que ele queria ouvir a história das pessoas no ônibus, mas que é muito difícil não escutar a história das pessoas no ônibus, contando a história de uma pessoa dizendo que estava mal. Eu estou muito mal. E a outra, você não está nada, precisa ver como é que eu estou. Eu estou pior ainda. Aí a terceira que estava ouvindo as outras duas, você não viu nada. Depois que a terceira terminou, a primeira voltou, porque espera um minutinho. Tem gente que disputa quanto pior, melhor. A interrupção, o voar, é um desrespeito com a fala do outro. Aprendi Provérbios 18, 13, trago numa versão diferente. Quem responde antes de ouvir, comete insensatez e passa vergonha. Quem responde antes de ouvir, comete insensatez e passa vergonha. Um pastor me contou que o menininho chegou para a mãe e disse, mãe, menininho, de onde eu vim? E a mãe, meu Deus, chegou a hora daquele assunto. Seu pai vai te responder. Chega o pai em casa cansado, esbaforido, e quer saber de onde ele veio. Você não respondeu? Não, espere você. Mas você... E chama o menino, já que seu pai vai responder. O pai, olha, eu quero te dizer, meu filho, não, sua mãe vai falar. Não, você vai falar. Os dois brigando na frente do garoto, o garoto quer saber de onde eu vim. Pergunta dele. Depois de um certo tempo, com muita dificuldade, sofrendo, suando, o pai começa a falar sobre cegonha, borboleta, sei lá o que o pai foi falando, e o pai foi contando, até que chegou nele, na criança, no nascimento da criança. Aí o pai, olhando para o menino, disse, entendeu? Sim, o que o senhor falou, eu entendi, mas eu queria saber de onde eu vim. Porque o meu amigo veio de São Paulo, eu queria saber de onde eu vim. Responder antes de ouvir é insensatez, e a gente corre o risco, como diz a Bíblia, de passar vergonha. Este ouvir do texto bíblico pode nos livrar ou tornar a manifestação da nossa ira sob um certo controle. Porque a ira humana é o que está no jogo aqui do texto, do versículo 19. Meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. O que está aqui para a gente lembrar é que a ira humana, ela é manifestada pelo nosso falar ou pela nossa indisposição em ouvir, e diz a Bíblia que a ira humana, ela não é justa, a ira humana não é correta. Nós somos capazes de transformar o sentimento legítimo de justiça por vingança, dizendo que é justiça. Dizendo que é justiça. Vão dizer que é justiça até a última hora, mas no fundo é vingança. Chega a escorrer assim, ó. Cuidado para não morder.
A nossa ira não é justa. A ira humana é gerada pelo desejo de dar o troco. A justiça de Deus não. A justiça de Deus é saudável. A justiça de Deus é perfeita. A justiça de Deus chega na hora certa. A justiça de Deus, ela é adequada, ela é favorável, ela abençoa. Por isso, o nosso controle da fala deve se iniciar pelo nosso desejo de ouvir. E para muita gente esse é um desafio espiritual, que precisa aprender a orar, mas ler a palavra do Senhor. E aqui há uma conexão entre algumas questões que nós precisamos implementar na nossa vida. Quem muito fala, pouco escuta. Quem muito fala, pouco escuta. E nós precisamos aprender a ouvir a palavra de Deus, a ler a palavra de Deus, a ouvir a voz de Deus por meio da palavra. Nunca vivemos um tempo de tanta gente que sabe sobre tudo, supostamente. E tanta gente precisando falar, com tão pouca gente disposta a ouvir. Quando a Bíblia nos desafia a esse ponto, ela nos mostra que existe uma fala eloquente, aquela do curso da oratória que nós queremos aprender, enquanto precisamos aprender inicialmente, antes de tudo, o curso de escutatória. A fala, ela deve ser sempre precedida pelo ouvir. E este ouvir pode nos livrar ou tornar a manifestação da nossa ira sob um certo controle. A gente precisa aprender a ouvir mais. A gente precisa aprender a ouvir mais os nossos cônjuges. A gente precisa aprender a ouvir mais os nossos filhos. A gente precisa aprender a ouvir mais os nossos pais, nossos amigos, as pessoas dos nossos relacionamentos. Nós precisamos aprender a ouvir. Aprenda a ouvir, e esse é um desafio espiritual. Porque este ouvir vai nos livrar da manifestação da nossa ira, que é injusta, que é inconsequente, e que em diversas ocasiões ela é aparentemente justiça, quando é na verdade vingança. O texto continua, os versículos 21 a 25, vai nos apresentando um trecho onde o protagonista do texto é a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus ela se torna protagonista, é uma bênção. À medida que nós ouvimos a palavra de Deus, diz o texto, nós vamos nos despojando de toda a impureza e maldade que são terrivelmente acumuladas em nós. À medida que a gente estuda a palavra, medita na palavra, escuta a palavra, ao mesmo tempo que nós vamos despojando aquilo que vai sendo acumulado, Deus vai nos apresentando a sua palavra, e essa palavra que foi implantada em nós. Você já viu alguma reportagem, estudo ou pesquisa sobre acumuladores compulsivos? Já viu? Tem um estudo do município que eu vi no município de São Paulo, que eles apresentam alguns relatos, inclusive um dado, de que 4% da população mundial já é acumuladora compulsiva. É uma doença chamada dispossofobia, fobia em dispor das coisas, é um transtorno comportamental. Veja se alguém vai identificar com alguém. A pessoa não joga fora porque acredita que aquilo vai ser útil em algum momento da sua vida. Tem alguém assim na sua casa? Não nesse nível aqui. O cerne do problema de quem está vivendo um transtorno emocional como esse é que ela vai recolhendo coisas e acumulando coisas, e aquelas coisas vão destruindo a vida dela, e ela não percebe. Eu vi um estudo sobre um casal, um estudo de caso, um casal em São Miguel Paulista, lá em São Paulo, na zona leste de São Paulo, onde eles não conseguiam mais entrar pela porta. A porta foi travada, eles tinham que entrar pelo teto. Lembrei até do milagre. Lembrei. Eles não conseguiam entrar pela porta, janela, não tinham o que fazer. Tudo foi entulhando, sabe? Foi entrando, jogando, entulhando. 3 filhos eles, 3 filhos. 2, a guarda foi levada para o município que fez aquilo que tinha que ser feito. O 3º filho, mais novinho, a avó recolheu e disse: estou tirando do contato com os pais em razão da doença dos pais.
Normalmente, a pessoa que está dentro de um problema de um acumulador compulsivo não percebe que está acumulando aquilo, não percebe que a sua casa, embora veja ratos, insetos, muitas pragas, embora veja aquilo tudo, embora ouça as pessoas dizendo para elas, olha a sua casa como está, pelo amor de Deus, vamos limpar essa casa. Toda palavra que envolve limpeza, purificação, higiene, é como uma acusação, é uma coisa grave, as pessoas não querem ouvir. Não é terrível? O texto fala de acumuladores de maldade. É mais perigoso, mais complexo e mais nocivo ainda. Imaginar que esta casa, que somos nós, né, templos do Espírito Santo, essa casa pode estar sendo recolhendo diversos tipos de maldade, como o texto diz, e acumulando essa maldade dentro da nossa vida. Veja o versículo 21, despojando-vos de toda impureza e acúmulos de maldade. Acumuladores de maldade, acumuladores de impureza. Você acha que aquele que é o acumulador sabe que está acumulando? E quando sabe, você acha que aquilo faz mal a ele? Ele não sabe o quanto aquilo é nocivo, quando aquilo é prejudicial, mas ao longo da caminhada vai acumulando maldade e impureza para a sua vida. Qualquer um de nós sabe, se nós acumularmos impurezas na nossa vida ao longo de todo um dia, aquilo fará mal para a nossa mente, para o nosso coração, para o nosso corpo, para a nossa vida. Vai ser mal para o casamento, vai ser mal para o trabalho, vai ser mal para os estudos. É ou não é verdade, gente? É lógico. É só imaginar a figura daquela casa. Imagina aquela casa. Não dá nem para entrar pela porta mais. Os filhos já foram embora. Ninguém quer conversa com eles. Ninguém aguenta mais. Agora imagina que aquela casa não é aquela casa sou eu, é você, acumulando uma série de maldades, acumulando uma série de impurezas, o quanto aquilo vai prejudicar a nossa vida espiritual, o quanto vai prejudicar os nossos relacionamentos, vai prejudicar a nossa saúde emocional e física. É por isso que a Bíblia nos desafia a nos despojar de todas essas coisas e abraçar a palavra de Deus. Acolhei com mansidão a palavra em voz implantada. Sabe por que é em voz implantada? Porque a palavra não é nossa. Ela veio de cima, ela veio do alto, ela veio do Senhor. Ele implantou essa palavra dentro de nós. Nós temos a possibilidade de entender o que diz a palavra e mergulhar numa purificação extraordinária. Lá em Qumran, já foi lá? No Mar Morto? Qumran, Israel, tem um tanque onde os essênios moravam. Eles escreveram os famosos rolos do Mar Morto, um texto extraordinário, uma história linda. Mas eles eram bem radicais, bem radicais. E lá, onde eles ficavam, está lá até hoje para a gente visitar, pelo menos eles dizem isso, né? O tanque lá da purificação. Eles entravam todo dia, entravam e se purificavam. Entravam e se purificavam. Olha, se alguém dissesse para a gente que isso é que é o certo, todos nós faríamos isso todo dia. Só que o caminho é muito mais fácil, é muito mais simples, é acolhimento da palavra de Deus com mansidão, sem resistência. É não sermos aqueles que apenas escutam, negligentes, ouvintes que recebem a palavra, mas passamos a ser operosos praticantes. E aqui é uma questão curiosa, porque praticante e não praticante. O que é isso? Ao longo dos anos eu ouvi isso, católico não praticante. Depois comecei a ouvir evangélico não praticante. Se não pratica, é ou não é? Me ajuda aqui. Uma pessoa organizada, não praticante, é o quê? Essa é uma bela desculpa agora, cá entre nós. Arruma seu quarto. Não, eu sou um organizado, não praticante. Um aluno de academia, não praticante, é o quê? É o que faz a matrícula, paga 3 meses,
ou paga alguém para fazer. Um trabalhador não praticante é o quê? Você contrata uma pessoa profissional, uma entrevista belíssima, um currículo excelente, fala diversas línguas, inclusive a dos anjos, é contratado, vai para o trabalho, vai para o trabalho, mas senta. E diz, não vai fazer nada, não, eu sou um trabalhador não praticante. Um estudante, vamos pegar o estudante agora, estudante, não praticante. E um cristão? Não praticante. Faz sentido? Não faz sentido. O cristão não praticante não faz o menor sentido. O menor sentido. Sabe por quê? Porque ao apenas ouvir e não praticar, como diz o texto, ele é um negligente. E a Bíblia chama a gente para deixar de ser negligente, ouvinte, e ser operoso praticante. Operoso praticante. Como é que a gente sabe se a gente é só ouvinte ou se a gente é só praticante? Vou dar 2 pistas para nós hoje, só 2. Tem uma prova prática. Prova prática. Uma chama-se tentação, a outra chama-se provação. A tentação visa nos afastar de Deus. Jesus foi tentado e nós também. Nós também somos todos os dias, cada um de nós, nas diversas áreas da nossa vida. Pela graça do Senhor, a Bíblia diz, na carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta, capítulo 10, versículo 13, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças, pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. Tentação. A tentação bate à nossa porta, todos os dias, de diversas formas. É um ganho fácil, um ganho fácil. Diz que lá no interior tinha um camarada que queria muito comprar um chapéu bonito, chapéu. Não chapéu, chapéu. E na cidade tinha chapéu. Mas ele não tinha dinheiro, não sobrava dinheiro. Ele teve uma grande ideia. Ele trabalhava com leite, coletava e entregava. Então ele passou a botar um pouquinho de água todo dia. Aí economizava aquele leite, vendia mais. Aí no final do mês ele pegou o dinheiro, foi lá comprar o chapéu. Aí ele foi na loja, comprou o chapéu, botou na cabeça, saiu todo esticado, todo arrumadinho, empinado, nem barriga tinha mais, impressionante. Foi atravessar a ponte. Não é que foi atravessar a ponte, deu um vento, de baixo para cima, em direção ao rio, para ficar claro. O chapéu subiu. Ele tentou pegar assim, mas o chapéu foi voando, aterrissou bonito, sabe aterrissar bonito? Aterrissou bonito e foi. Aí ele da roça, né, mas sábio, disse, a água trouxe. A água levou. Tem um cantor gospel, polêmico. Ele escreveu uma música que eu gostei muito e perguntei para ele. Eu gosto de perguntar para as pessoas, de onde se vê essa música e tal. Aí ele me contou que ele estava no hotel, já cristão, mas ainda não estava na obra missionária de fato, mas ele já crente, querendo Deus. Ele dizia que todo dia a tentação batia à porta do hotel. A história da música é essa. E tinha sempre alguém oferecendo alguém para ele. Ele disse, não, cara, eu não quero mais. Eu mudei. Todo dia a tentação bate. É um dinheiro fácil, é uma questão que envolve sexualidade, é uma questão que envolve maledicência, fofoca. Como é que a gente resiste à tentação? Como Jesus resistiu. Como é que ele resistiu? Com a palavra. À medida que o diabo tentava, ele rebatia com a palavra. Mas se nós não acolhermos a palavra com mansidão, essa palavra que foi em nós implantada, nós não teremos resposta alguma. Porque não há resposta humana para isso, a nossa carne quer. A nossa carne deseja, a nossa carne almeja
Tiago, escrevendo a sua epístola, nesse texto que nós estamos aqui no mesmo livro, versículos 13 e 15, diz assim: ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta, ao contrário. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não à toa Jesus nos ensinou a orar: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Quando nós acolhemos a palavra do Senhor com mansidão, sem resistência, a Bíblia estará dentro de nós. E na hora da tentação, o nosso medo não será de sermos descobertos, mas de desagradar a Deus. E a resposta virá para a tentação. Amém? A segunda palavra é provação. Essa é a hora espinhosa. A provação também mostra do que é constituída a nossa fé. Ou seja, se somos ou não praticantes da palavra. Se somos ou não praticantes da palavra. Tiago, capítulo 1, versículos 2, 3 a 4, diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. A provação vem para que a nossa fé seja aprovada. Ainda Tiago, capítulo 1, versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Nós todos vamos passar por tentação e por provação ao longo da nossa vida. Às vezes todos os dias, muitas vezes ao dia. Seja uma coisa, seja outra coisa. Ela vai mostrar do que é feita a nossa fé. Se somos o não praticante, organizado não praticante, trabalhador não praticante, o estudante não praticante, o cristão não praticante. O versículo 25 diz que os praticantes da palavra, chamada aqui de lei perfeita, os que a seguem seriamente, serão bem-sucedidos, porque seguem o que ela ensina. Porque seguem a palavra do Senhor. Os últimos 2 versículos nos chamam para um olhar sobre o que é chamado aqui de religião vã. A religião vã, ela está associada ao falar de si. Pouco ouvir a Deus e a mínima prática das Escrituras. E nos conduz para uma definição bíblica de religião que é pura e sem mácula, que está dividida em 2 partes. A primeira é a mais conhecida: visitar órfãos e viúvas nas suas tribulações. A Bíblia diz que este grupo, órfãos e viúvas, é o público vulnerável. É um grupo vulnerável, que deve ser alvo dos nossos cuidados o tempo inteiro. Lá em Êxodo, quando estavam sendo criadas aquele conjunto de leis civis e religiosas, versículos 22 a 24 de Êxodo 22, diz assim: a nenhuma viúva nem órfão afligireis. E segue com algumas descrições. A nenhuma viúva ou órfão afligireis. Há um relato dramático de uma viúva com 2 filhos que, por intermédio de Eliseu, Deus cuida de forma milagrosa. Aquela história da vasilha, do azeite. Quando os filhos estavam para serem vendidos ou entregues como escravos em razão da dívida, Deus cuida e ensina a gente a cuidar das pessoas que mais precisam. A descrição de um olhar para o outro é quando eu passo a escutar a dor do outro, a perceber o sofrimento do outro e a me importar com o outro como se fosse comigo mesmo. É como se o órfão fosse meu filho.
É como se a viúva fosse minha mãe. E assim caminha a igreja, olhando para as viúvas e para os órfãos e visitando-os nas suas tribulações, nos seus momentos difíceis e nas suas lutas. Não se pode encurtar os braços, fechar os olhos, fingir que não está acontecendo. Sabe por quê? Porque a dor do órfão deve ser um grito no nosso ouvido, já que estamos prontos para ouvir. Mas essa é a parte mais conhecida do versículo. Tem uma segunda parte, ligada por uma conjunção aditiva, também muito querida. A si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Parece que essa parte some de vez em quando no texto. Essa segunda parte é por muitas vezes omitida e negligenciada, especialmente para quem não conhece o texto de Tiago. Para quem não conhece a palavra de Deus escrita aqui, inspirada pelo Espírito Santo por Tiago, meio-irmão de Jesus. Tiago tem uma perspectiva muito clara, inspirada pelo Espírito Santo, sobre fé e obras, que não andam separadas em hipótese alguma. O dia em que a gente perceber que a igreja deve ser um agente para as ações, para a atitude, para a obra, ao mesmo tempo que isso deve demonstrar a nossa fé, que nós não somos uma ONG, que nós somos uma agência do reino, mas também nós não só somos aqui o grupo que crê, que nós devemos mostrar a nossa fé através das nossas obras e criar uma atmosfera completamente diferente nos lugares aonde nós estivermos, a igreja vai avançar ainda muito mais. O versículo 27 é uma boa síntese desse processo equilibrado que deve ser construído na vida cristã. É por isso que, por um lado, nós temos o cuidado com as viúvas e órfãos. É a nossa parte obra, que deve ser associada com a parte fé, que é o não se contaminar, não permitir, guardar-se incontaminado do mundo. E aí nós voltamos àquele processo dos acumuladores de maldade, de impureza. E lembramos da necessidade que há de gerar a purificação, essa higiene, essa limpeza constante, essa confissão de pecados, e depois fechar a porta para que nós não sejamos contaminados por aquilo que faz tão mal à nossa vida espiritual, faz tão mal à nossa casa, que prejudica tanto os nossos relacionamentos, que faz tão mal à nossa vida. Guardar-se incontaminado do mundo é o desafio que Deus tem para nós. E ainda que a gente diga, olha, eu estou fechando essa porta, eu preciso aprender a fechá-la de forma clara. Há algum tempo, conversando com uma pessoa que havia sido infiel no casamento, uma situação triste, sofrida, me lembro que a expressão dele era que ele tinha aberto a porta e não conseguia fechar mais. E existem certas situações da nossa vida, ou a gente fecha essa porta, ainda que seja à força, e se a gente não tiver força, a gente pede alguém para nos ajudar, e fecha essa porta, e coloca aquelas madeiras dos filmes, coloca aquelas madeiras, tranca essa porta, guardar-se incontaminado do mundo. A gente precisa fechar determinadas portas na nossa vida, portas que entram para nos destruir, que a gente não percebe, a gente vai acumulando, a gente vai colocando, aí vai ter um dia que a gente vai perceber que a nossa casa virou uma casa de um acumulador, de uma acumuladora compulsiva, de maldade e de impureza. E para aqueles que acham que impureza é só sexualidade, você sabe que não é só isso. Termina o desafio do texto para nós, lembrando que esta casa somos nós, e que está na hora de nós nos enchermos da palavra. A palavra em nós implantada. Entenda. Para ficar claro, a palavra em nós implantada não é a sua palavra ou a minha palavra.
Não é a palavra que eu gosto ou que você gosta. Não é autoajuda. É a ajuda do Senhor. A palavra é dele. Ele está abrindo a palavra para nós. Ele disse: eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu entrarei e cearei com você. Vamos levar Jesus para a nossa casa hoje? Vamos levar Jesus para a nossa casa, nosso coração? Dizem que tem muito curso de oratória, mas não tem curso de escutatória. Nós precisamos aprender a ouvir, primeiro, a voz de Deus. Quem escuta a voz de Deus consegue ouvir a voz de todos aqueles que estão ao seu redor, inclusive dos órfãos e viúvas. A palavra é de Deus e ela foi em nós implantada. Nós recebemos dele. E nós podemos lê-la, estudá-la. E à medida que nós vamos lendo a palavra do Senhor, nós vamos nos despojando do acúmulo de impureza e maldade. Pensando de forma física, nós vamos juntos lá em São Miguel, na zona leste de São Paulo. E vamos visitar aquele casal. E vamos limpar aquela casa. E vão tirar as imundícias. Pensando de forma material, física. Mas a gente precisa cuidar da nossa vida. Para que a gente não seja um acumulador compulsivo de impureza e maldade. Sabe uma coisa boa de pregar o Evangelho? É que o Espírito Santo é que fala. Ele mostra para a gente o quanto nós somos portas e o quanto essas portas estão abertas e o quanto nós precisamos fechá-la hoje, em nome de Jesus. Vamos orar? Você pode ficar de pé, por favor? Pai, nós não sabemos como lidar com certas tentações ou provações. Mas cada tentação e provação é uma oportunidade de revelar a nossa fé operosa e a nossa prática da Tua palavra. Deus amado, nós te pedimos em nome do Senhor Jesus, ministra ao nosso coração o que nós mais precisamos nessa hora. Alguns de nós, cuja porta da casa, do seu coração, da sua mente, está escancarada, está aberta até o final, e tantas maldades, tantas impurezas vêm entrando, a ponto de nós não suportarmos mais esse ambiente. Hoje, o Senhor que aqui está, vai nos ajudar a nos despojar, abrir mão dessas coisas da nossa vida e a viver a purificação por meio da palavra. Estamos prontos para a escutatória, para ouvir a voz do Senhor e não a nossa. Para ouvir a voz do Senhor e ministrados pela palavra do Senhor, vamos viver um novo tempo na nossa vida. Pai, é assim que nós queremos viver. É assim que nós queremos viver. E vivendo assim, nós vamos caminhar para a glória do Teu santo nome, visitando os órfãos e as viúvas em suas tribulações, e nos guardando incontáveis
contaminados com aquilo que vem do mundo. Por favor, abençoa cada um de nós e conduza-nos para este lugar dos que ouvem a voz do Senhor e colocam em prática em nome de Jesus. Amém.
sentar, queridos. Quero convidar aqui os presbíteros a estar aqui conosco. Como é bom saber que Deus sempre está no controle de todas as coisas. Nossa igreja está completando 12 anos de história e você faz parte dessa história. Uma história que é fundamentada na palavra de Deus, como uma igreja centrada na palavra, e é tão bom a gente ser direcionado, dirigido e conduzido pela palavra de Deus e a ação do Espírito Santo de Deus sobre a vida da nossa igreja. Nós somos igreja presbiteriana e formamos e fazemos parte da Igreja Presbiteriana do Brasil. Somos regidos por um estatuto e somos guiados, conduzidos por um manual presbiteriano que rege e orienta todas as igrejas no Brasil inteiro. O Brasil inteiro, pertencemos a esta igreja e somos regidos por esse estatuto e pelo manual presbiteriano. E a nossa igreja, ela está num processo de assembleia extraordinária para eleição pastoral, vencendo o mandato do reverendo Averaldo, e o conselho se reuniu, e nós temos a responsabilidade de orientar a igreja diante desta assembleia, e nós preparamos alguns slides que trazem palavras de orientação em nome do conselho da igreja, diante dos passos que já foram dados e daquilo que a gente ainda vai viver pela graça de Deus nesta assembleia. Uma marca sempre presente na vida da Igreja Presbiteriana das Américas, sempre ao longo de toda a sua história, é a unidade, é a paz e é a harmonia. E pela graça de Deus a gente tem vivido isso, e por conta disso, o poder de Deus, a graça de Deus e a bênção de Deus tem sido manifesta sobre as nossas vidas como Igreja Presbiteriana das Américas, e nós louvamos a Deus por toda esta bênção. Então, no primeiro slide ele fala: o Conselho da Igreja Presbiteriana das Américas, quanto à eleição pastoral, tomou as seguintes decisões. Primeiro, indicar o reverendo J.R. Vargas, Averaldo Ferreira Vargas Júnior. Eu disse de manhã que é a mesma pessoa, né? Pastor, então quer dizer que não, é a mesma pessoa, para prosseguir seu pastorado à frente da nossa comunidade. E em nome do conselho a gente fala isso com muita felicidade, com muita alegria, diante de tudo que Deus tem feito através da vida do nosso pastor. Segundo, fixar o mandato pastoral em 5 anos, porque é o ano, nós podemos de 2 a 5 anos. Então, o máximo é 5 anos. Firmar o mandato pastoral de 5 anos, nos termos da Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil. Terceiro, convocar a Assembleia Geral Extraordinária para o dia 29 de agosto, mais conhecido como próximo domingo, aqui na nossa igreja, iniciando-se às 10 horas da manhã e estendendo-se a votação até às 11 horas e 45 minutos. Então, o nosso culto, no próximo domingo, nós iniciaremos às 10 horas. Então, eu peço aos irmãos, aos membros da igreja, para que prestem atenção neste horário. Quarto, informar que no prazo estabelecido, nenhum outro pastor foi indicado para concorrer à eleição com o reverendo J.R. Vargas. Quinto, poderá votar o membro comungante em plena comunhão, cujo nome constar no rol de membros organizado pelo Conselho. Então, se você é membro da Igreja Presbiteriana das Américas, você terá este direito, né, de participar desta assembleia e o teu nome constará no rol de membros. Sexto, desafiar a igreja para oração e clamor a Deus pela eleição pastoral. E é nesse último ponto que nós queremos aqui reforçar. Todos os atos deste conselho,
Eu que tenho caminhado com o conselho, agora há pouco tempo, quando retornei, mas que já vivi a experiência, a grata experiência, de conviver com estes irmãos, numa jornada, e eu louvo a Deus pela vida dos nossos presbíteros. São homens compromissados com Deus, são homens compromissados com a igreja, e são homens submissos à vontade de Deus, e são homens de oração. E esse resultado e esta bênção, a gente pode ver estendida em toda a igreja. Este exemplo que eles nos dão, através da sua vida, da sua dedicação e vida compromissada com Deus em oração. E é debaixo da oração que nós estamos procedendo, caminhando, diante de todos os desafios que nossa igreja ela tem recebido diante do Senhor. E não será diferente diante desta Assembleia. Nós continuaremos debaixo da oração, demonstrando e manifestando a nossa dependência a Deus, porque a igreja é do Senhor Jesus Cristo. E eu, neste momento, pedi o presbítero Ronaldo não está, mas o presbítero Hilton está, ele estará orando, pedindo a Deus a bênção de Deus sobre esta eleição e todo o processo que haja se conduzir nas mãos de Deus diante de tudo. Vamos orar com o presbítero Hilton. Santo Deus, eterno Pai, nós, com o coração cheio de alegria ao Senhor, invocamos o Teu santo nome, ao Senhor, para orientar ao Senhor esta eleição pastoral que se dará no próximo domingo, ó Pai. Tu tens escolhido o Teu servo, ó Senhor, reverendo Averaldo, como indicado, ó Senhor, por este conselho, refletindo, ó Senhor, o coração da igreja, para que, mais uma vez, ó Senhor, se submeta à Assembleia, ó Senhor, para que seja, ó Senhor, aclamado, se for da Tua vontade, e certamente será, ó Pai, como pastor efetivo da nossa igreja, por mais um mandato de 5 anos, ó Pai. Nós depositamos em Ti a nossa confiança, nosso coração em paz, ó Senhor, com todo este processo de eleição, ó Senhor, que faz parte da nossa Constituição, mas, sobretudo, ó Senhor, faz parte do Teu propósito para esta igreja, do Teu propósito para a vida do Teu servo, ó Senhor. E nós Te agradecemos, nós queremos Te honrar, nós queremos, ó Senhor, invocar a Tua presença nesta eleição. E durante essa semana, Senhor, que estejamos em oração para que tudo transcorra segundo a Tua vontade, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor Deus. Amém. Vamos ficar de pé, meus queridos irmãos. Nós vamos agradecer a Deus pelo dia de hoje, pelo domingo abençoado na presença do Senhor. Vamos para uma semana feliz, cheia da graça de Deus, sob as bênçãos do nosso Deus e Pai. Queremos acolher a todos aqueles que estão conosco hoje pela primeira vez, chegando aqui à igreja. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas, que bom que vocês estão aqui. Para aqueles que já estão na nossa igreja há algum tempo e Deus tem trazido ao coração de vocês o desejo de se tornarem membros da igreja. O caminho é a oração. Tendo sido feita a oração e o Senhor está confirmando, é mandar uma mensagem para o WhatsApp que vai aparecer aqui na nossa tela. Você deve conhecer o WhatsApp das Américas, onde a gente recebe Bom Dia Américas, oração da noite, as informações da nossa igreja. Mande uma mensagem para esse número que aí está, dizendo, olha, eu quero ser membro. Depois você vai ter todas as explicações e o acompanhamento necessário. Vai ser bom demais ter você mais perto ainda para a glória de Deus. Vamos fechar os nossos olhos. Pai, nós oramos pela vida dos nossos irmãos e irmãs que tanto precisam da graça, da visitação poderosa do Senhor nessa hora. Lembramos dos enfermos que carentes estão da bênção da cura e nós oramos que a bênção da cura repouse sobre eles. Oramos por Andira, oramos por Nair,
Francisco, Pequeno Otávio, Sandino, Inês, Débora, Lúcia, Orni. Oramos, ó Deus, crendo no poder milagroso do Senhor, que é capaz de visitar a todos aqueles que enfermos estão. O Senhor há de visitar com a bênção da cura, em nome de Jesus. Nós oramos, ó Pai, pelos motivos, pedidos todos que nós temos apresentado diante do Senhor. E como temos aprendido, oramos agradecendo, pedimos agradecendo, porque se for da vontade do Senhor, isso nos será dado. E se demorar, o Senhor vai nos dar a paciência. E se não chegar, o Senhor vai nos dar a paz. Por isso, por todas as bênçãos, nós te agradecemos e ao seu nome glorificamos. Em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Receber a bênção, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo, repouso a Deus sobre cada um de nós e sobre todos os teus filhos e filhas espalhados sobre a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Família das Américas, vocês conhecem a America Bookstore, a livraria da Igreja das Américas? É aqui que vocês vão poder adquirir alguns livros da editora Cultura Cristã, a editora oficial da Igreja Presbiteriana do Brasil. E para vocês conhecerem um pouco mais desses exemplares, a nossa amiga Simone Xavier estará semanalmente contando um pouco sobre suas histórias e autores. E se você tiver interesse em algum desses livros, eles estarão disponíveis para venda no lounge aqui da nossa igreja. Mas se você preferir, basta enviar uma mensagem para o nosso e-mail, igrejadesamericas@gmail.com, ou para o nosso WhatsApp 995681543 e peça por maiores informações. Não perca esta oportunidade para crescermos juntos à luz da palavra.